Graças a Deus, é nisso que cremos. Este é Jesus, o nosso Rei dos Reis. Inclusive, esta é a mensagem hoje, a partir do Salmo de número 2, que eu convido a igreja para que abram, para que mantenham sua Bíblia aberta no Salmo de número 2. E embora esse texto esteja sendo projetado, é importantíssimo que você mantenha a sua Bíblia aberta, que você confira aquilo que está sendo ensinado, se é de fato conforme o que está escrito. Essa prática de ouvir e ler e conferir ajuda na sua compreensão do texto, ajuda na sua apreensão, ou seja, fazer esse texto estar em nossa mente. Então é um excelente exercício para se praticar. Então, confira sempre nas Escrituras. Essa é uma forma de a palavra de Deus ser estudada, ser exposta de forma correta. Diz-nos assim a palavra de Deus: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, desde a antiguidade, os reis são considerados como deuses. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitos reis eram considerados divinos, os próprios deuses na terra. Isso nós temos principalmente ali no Império Egípcio e também começa-se no Império Babilônico. Alguns impérios, como por exemplo, não sei se os irmãos sabem, os reis japoneses, né, que tinham dinastia quase que infinda, vieram, segundo eles, de deuses. Né? Assim acreditava-se. De modo que os povos pensavam, né, no Império Romano, alguns desses eram também divinos e exigiam adoração. Olha como é grave essa situação. Mas os reis de Israel, meus irmãos, eram diferentes. Os reis de Israel representavam o Deus verdadeiro. O rei não era Deus. O rei não recebia adoração. O rei também precisava obedecer a Deus. Estes eram os reis de Israel e Judá, chamados por Deus para o governo de seu povo. Inclusive, Davi, quando escreveu este salmo, e como nós cremos que esses dois salmos são juntos, certamente ele também escreveu o primeiro salmo. E Davi, quando escreve, ele profetiza sobre Jesus. Como assim? Este salmo aqui, o Salmo 2, era usado em entronizações. Então o que acontecia? Ela coroava um rei, e na hora em que ele ia sentar no trono, lia-se ou cantava-se o Salmo 2. Era um salmo feito para este momento, era uma das solenidades de coroação e entronização do rei. Mas esse salmo não se cumpriu em Davi, tampouco em um dos seus descendentes no trono de Judá. Este salmo se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. Deste modo, meus irmãos, este salmo, que é uma continuação do Salmo 1, ele amplia
o pensamento individual para o pensamento cósmico. Ele vai para o cosmo inteiro, para todo o universo. De novo, enquanto o Salmo 1 trata de você, o Salmo 2 trata do mundo inteiro. Enquanto o Salmo 1 fala do presente, o Salmo 2 fala do que está no futuro. Enquanto o Salmo 1 traz algumas verdades e mistérios, o Salmo 2 passa a revelar alguns desses mistérios. Ele diz o que está por trás do Salmo 1. Ele conta detalhes que não estão escritos no primeiro Salmo. De modo que no Salmo 2 nós temos 4 falantes, temos 4 proclamadores, temos 4 anunciadores, 4 vozes. É como se fosse um jogral. Lembra dos jograis da infância? Que cada um ia lá e falava uma frase? Aqui são 4 que vão dizer. E é importante que você ouça cada um deles. E a princípio, ouça os malditos. Começa-se esse salmo com os malditos falando. Lembram deles? Eles tinham aparecido lá no primeiro salmo. Maldito que anda no conselho dos ímpios. Maldito o que se detém no caminho dos pecadores. Maldito os que se assentam na roda dos escarnecedores. Esses mesmos malditos aparecem aqui no Salmo 2. Só por curiosidade, meus irmãos, esses malditos, esses perversos, esses pecadores, eles são como os vilões dos Salmos. Em todo o livro dos Salmos, em todo o Saltério, existem os vilões, personagens que aparecem como se fossem o malvado. E este está aqui também presente. Ele aparece no Salmo 1 e também aparece no Salmo 2, como que proclamando. E eles proclamam porque estão furiosos. Observe o versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Embora aqui seja o narrador que está dizendo, ele está descrevendo o que eles pensam. E eles aqui estão enfurecidos. Eles estão enfurecidos porque são furiosos naturalmente. Todos os homens se relacionam com Deus. Escute isso. Todos os homens se relacionam com Deus. Quer sejam piedosos ou ímpios. Quer sejam eles justos ou perversos. Todos os seres humanos se relacionam com Deus. Só que os perversos se relacionam com Ele em fúria, em ódio. Não existe meio termo. Ou você ama a Deus, ou você odeia a Deus. Não tem meio termo. De modo que estes ímpios são ímpios em seus conselhos. Estes ímpios eles conspiram juntos. Observe o versículo 2, ele diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, eles se levantam, eles se colocam unidos, e é curioso que é uma união profana. Vocês lembram da Torre de Babel? Por que os homens se reúnem na Torre de Babel? Para irem contra Deus. Por que homens se aliam? Homens maus. Por que eles fazem alianças? Para irem contra Deus. O único motivo pelo qual um ser humano se une a outro ser humano sem Deus é para irem contra Deus. E nessa união profana, eles conspiram juntos. Quando ele diz assim, os reis da terra e os príncipes conspiram, eles fazem isso juntos. E é contra o Senhor e contra o seu ungido. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre a palavra ungido. A palavra ungido está em português. Eu não gosto de citar termos gregos ou hebraicos enquanto estou pregando, mas aqui eu acredito que ajuda bastante. A palavra ungido em hebraico se diz Messias. Messias. E em grego, como é que se diz ungido em grego? Cristo. Então, de novo, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor e contra o seu Messias, contra o Senhor e contra o seu Cristo. A guerra deles é contra o nosso Senhor Jesus.
Olha como isso é severo, olha como isso é sério. A ideia de unção aqui é porque as pessoas no Antigo Testamento eram ungidas para 3 tipos de trabalho: ou para um sacerdócio, ou para o profetismo, ou para o reinado. Neste caso aqui, estamos falando daquele que é rei. É contra o seu rei. E sabe o que eles dizem? Sabe por que eles estão furiosos? Porque eles se ajuntam, eles dizem, eles proclamam: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O primeiro hino que cantamos hoje diz que Deus Ele quebra os visgrilhões, ou seja, os laços que este mundo coloca o povo de Deus. As amarras do pecado, a escravidão do pecado é quebrada por nosso Deus. Mas aqui é o contrário. Eles olham para a lei de Deus, eles olham para aquilo que Deus diz e dizem: isso é uma prisão. Eles olham para a lei de Deus e dizem: isso aqui é escravidão, eu prefiro uma liberdade, eu prefiro viver livre. Então eles dizem: rompamos esses laços, vamos quebrar essas cadeias que vocês chamam de lei, esse pensamento judaico cristão, vamos nos livrar dessa cultura. É isso que eles dizem. Eles querem acabar com isso que nos é ensinado. Eles querem que sacudamos de nós as suas algemas. Eles não veem a lei de Deus como um cuidado de um pai. Eles veem a lei como um serviço de escravidão. Por isso, eles querem desobedecer. Eles vão contra o culto, defendendo suas práticas profanas. Eles vão contra o nome de Deus, porque blasfemam usando o seu nome em vão. Eles vão contra os pais, ensinando rebelião. Eles vão contra a vida, por exemplo, na prática do aborto. Eles vão contra o casamento, aprovando práticas homossexuais e de poligamia. Eles vão contra o trabalho, não punindo os ladrões. Eles vão contra a verdade, dizendo que não existem absolutos morais, não existe certo e errado. São estes os malditos. Meus irmãos, aqui nós aprendemos que todos os reis estão contra Deus. Os sistemas políticos de direita e esquerda estão em oposição a Deus. Não tente pensar que existe um sistema humano que vá substituir o governo perfeito de Cristo. Não existe um governante nesta terra que seja bonzinho e o outro malvadão. Nós pintamos como se fossem caricaturas. Esse aqui é bom e esse é mau. Meus irmãos, existe um que é mau e talvez o outro que seja um pouco menos mau. Mas não tenha ilusão de que um sistema seja, nossa, esse sistema aqui vai resolver os nossos problemas. Não vão. São homens que querem fazer seus nomes, são homens que querem se enriquecer, são homens que querem controlar os outros e acham que sabem como resolver os nossos problemas, mas só existe um rei. Todos os outros governantes sabem disso. Eles querem acabar com o cristianismo porque sabem que enquanto Jesus Cristo for adorado, eles não serão os verdadeiros reis, eles não serão os verdadeiros governantes. Eles não querem que vocês adorem a Cristo. Eles querem a sua adoração, qualquer que seja o tipo de governo. É curioso que o sistema de governo divino é monarquia absoluta. Ele não pergunta para você se você quer. Ele tem um rei e diz que ele governa. Mas também neste texto percebemos que existe uma guerra entre o bem e o mal. Embora exista uma guerra entre o bem e o mal, e ela exista desde Adão, nós sabemos que não é uma guerra de igual para igual. Aqui nós vemos um homem querendo viver sem as leis de Deus. A semente da serpente em guerra contra a semente da mulher. Assim como Jesus venceu a serpente na cruz, assim a serpente se volta contra o povo de Deus. E observe, eu não quero colocar aqui a culpa no diabo. Eu estou falando de homens que se unem para ir contra o povo de Deus. E como eu disse, existem governantes maus, ruins, e outros governantes maus,
menos ruins. Não tão ruins. E observe as suas leis. Observe se eles se ajuntam contra o povo de Deus. Observe se eles estão se ajuntando. Porque como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo 12, assim que ele não conseguiu vencer a Jesus Cristo, ele vai se voltar contra o povo de Deus. Então escolha com sabedoria. Mas ao invés de falar apenas a respeito disso, eu quero te mostrar que a lei do Senhor ofende. Não tem como evangelizar sem ofender. Às vezes a gente quer ser legalzinho. Permitam-me uma rápida experiência. Certa ocasião, pegando um Uber, o homem me indagando sobre as coisas que eu trabalho, e eu disse para ele que eu era um pastor. E pasmem, parece que ele achou que eu era um padre, porque ele passou a confessar todos os seus pecados para mim. E quando ele terminou todas as descrições das suas maldades, ele quis ouvir a minha opinião e eu disse: você vai para o inferno. O homem quase bateu o carro, ele virou para trás: como assim? Você vai para o inferno. Se você continuar nas suas práticas, realizando tudo isso que você faz, o que te espera é o inferno. E não tem nada que você faça que possa mudar essa situação. O homem falou: mas eu estava esperando uma outra palavra. Eu disse: eu sei. Mas não tem como eu trazer outra palavra sem antes dizer o peso dos seus pecados. Não tem como evangelizar sem ofender. É impossível. E pasme, depois de dizer isso, eu digo: a única forma de você ir para os céus não é pelo que você faz, porque não tem nada que você faça que possa te leve para os céus, mas o que Jesus Cristo fez. E então eu expliquei o evangelho para ele. Eu disse para ele que é Jesus o único capaz de levá-lo para os céus. E aí vem a notícia triste. Ele também disse: não era isso que eu queria ouvir. O evangelho ofende dos dois lados, dizendo que você é pecador e incapaz de ir para os céus. E o evangelho ofende porque ele diz que só Jesus é Salvador e você não salva a si próprio. As pessoas não aceitam o jeito de Deus. Os vilões, os maus, os pecadores. Nós, sem a transformação do Espírito Santo, não aceitamos o plano de Deus. Nós dizemos de igual modo: sacudamos de nós as suas algemas, rompamos os seus laços. Mas, meus irmãos, existe uma esperança. Ouçamos uma segunda voz neste salmo. A segunda voz está aqui no versículo 4, 5 e 6. E o versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Observe, o narrador passa agora a descrever o segundo personagem deste salmo. E então ele passa a dizer assim, que Deus ri. Aquele que está nos céus, Deus Pai, zomba e ri dos perversos, dos malditos. Deus não precisa de grandes exércitos para reprimir uma rebelião humana. Ele não enfrenta os seus inimigos como se fosse algo árduo e difícil. Por isso ele ri. Tente imaginar a rebelião de um grupo de formigas contra você. Tente imaginar uma rebelião, mas não me refiro àquelas grandes. Eu me refiro àquelas bem pequenas. Imagine uma rebelião dessa contra você. Eu não estou falando dela invadir o seu armário e pegar o seu alimento. Eu estou te falando delas enfrentarem você fisicamente. Irem contra você. Qual seria a nossa atitude? É rir. Calma aí, vocês estão querendo me enfrentar? Tente imaginar isso, meus irmãos. É de fato risível. Deus propositalmente adia a sua ira até o momento apropriado para expor a fúria insensata destes malditos. Deus está adiando até o momento correto.
Mas não só isso, diz-nos o versículo 5, a sua ira, no seu tempo, ele hás de lhe falar, e no furor, no seu furor, os confundirá. Na sua ira. Parece estranho aqui. Na sua ira, no seu tempo, ele há de lhes falar. No seu furor, ele vai lhes confundir. Parece que não é essa a realidade. É que ele está dizendo que Deus castiga o homem mau. A gente vê isso acontecer? Você percebe isso no seu dia a dia? Você vê o ímpio sendo castigado? Ou parece o contrário? Parece que os ímpios estão prosperando? Ou parece que as pessoas más insistem em fazer o mal e continuam tudo bem? E a injustiça prospera. Mas por que isso? Por que Deus não fulmina o perverso na prática da sua maldade? Um dos motivos é que certamente, no tempo certo, é que Ele vai realizar o julgamento. No tempo dEle, não é no nosso. Não é de acordo com o que nós queremos, com o que nós esperamos. Mas certamente virá. E tem mais. Meus irmãos, como é que eu resolveria esse problema da maldade humana? Ora, tente imaginar assim, homens maus, estão lá fazendo coisa, imagina eu, né? Eu gosto de vez em quando corrigir Deus, com a minha tolice, tá? Então, de novo, estou tentando corrigir Deus na minha tolice, não estou chamando Deus de tolo. Sou eu, sendo tolo, tentando corrigir a Deus. Esses homens estão fazendo aquilo que é errado, eles estão se rebelando contra o Senhor, fulmine-os, extermine-os, mate-os, mande-os para o inferno, encerre essa história. Mas o jeito de Deus é diferente do meu, ainda bem. A forma de Deus resolver o problema do mal neste mundo foi por intermédio de um rei. Um rei completamente humano, mas também verdadeiramente divino. Deus usou de misericórdia para com os maus. Ele ofereceu sua graça. Ainda bem, o plano de Deus não é tolo, é santo, justo e bom. Meus irmãos, nesse sentido, quero dizer que o silêncio de Deus zomba dos ímpios. Se Deus não estende imediatamente a sua mão contra os ímpios, é porque agora é o tempo de Deus rir. E embora nós devamos chorar, claro, choramos, lamentamos, podemos amenizar as nossas lágrimas, a nossa dor, sabendo que Deus não tolera a maldade dos seus inimigos por indolência ou por fraqueza, mas Deus tolera a maldade dos seus inimigos por um tempo, desejando confrontar a insolência deles com um silencioso desprezo. O julgamento virá. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso certamente ceifará. A seu tempo. A seu tempo. E meus irmãos, diz-nos a Bíblia que a ira de Deus se revela nos céus. Deus castiga essas pessoas entregando-as a seus próprios desejos e paixões. É assim que nos é descrito em Romanos capítulo 1, quando ele diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, Deus julga o pecado retirando os freios e os entregando, esses homens, às consequências de suas próprias corrupções.
os deixando cada vez mais perdidos. Deus sabe o que está fazendo. Deus Pai tem uma voz poderosa, Ele tem um plano. E nada ocorre por acaso. Deus não perdeu o controle. Ele enviou Jesus para vir a este mundo, e Jesus foi reconhecido por muitos de seus milagres, pela sua verdade que foi plenamente declarada, por um comportamento perfeito. Jesus é o verdadeiro campeão de Deus, escolhido para mudar a realidade deste mundo. Como? Como isso aconteceu? Bem, o Salmo também nos conta a respeito disso. Por isso agora precisamos ouvir o Filho. Diz o versículo 7. Agora o próprio Filho é quem diz. O versículo 7 ele diz: proclamei o decreto do Senhor. Ou seja, ele passa agora a falar o que Deus disse para ele. Então Deus Filho diz para nós o que Deus Pai falou para ele. Ele diz assim: olha o que ele me disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui ele diz que ele é eternamente gerado. Jesus foi o escolhido de Deus e ele mesmo fala sobre isso. Eu quero que os irmãos tentem pensar na seguinte analogia. Prestem bem atenção. Tem aquela perguntinha: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Não tem essa perguntinha? Nós sabemos bem, Deus criou a galinha e ela passou a botar. Assim também nós temos o sol e a luz. Mas eu quero simples analogia. Existe a luz do sol sem o sol? Existe o sol sem a sua luz? Não. Não existe sol sem a sua luz. Não existe a luz do sol sem o sol. Assim também, lembre, é uma analogia. Assim também, Deus Pai gerou a Deus Filho. Ele procede do Pai. Ele é eternamente gerado pelo Pai. Aqui é um relacionamento. Não é que Jesus foi criado. Deus Filho não foi criado por Deus Pai. Aqui não é um nascimento literal, como se Deus tivesse gerado o Filho para ele nascer. Não é o início da existência do Filho. É um decreto público. É como se Deus declarasse: hoje eu confirmo publicamente que tu és o meu filho rei. É por isso que ele diz aqui no versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É Deus, o próprio Deus Pai, colocou o Deus Filho como rei de toda a terra. Como que isso aconteceu? Aqui precisamos da interpretação do Novo Testamento. O Novo Testamento nos ajuda a interpretar este salmo. Inclusive o Salmo 2 é um dos mais citados no Novo Testamento. Ele é inclusive referenciado até como referência, né? Em Atos capítulo 13, Paulo vai dizer assim: olha, lá no Salmo 2, é o único texto que é citado como a referência, né? E observe como ele diz: aqui nós entendemos que os homens se enfureceram contra Jesus e o mataram. Mas Deus, que tinha tudo planejado, realizou o seu grande plano. Toda a perversidade, toda a maldade, todos os pecados foram lançados sobre Jesus. Jesus se fez maldito na cruz e Deus o puniu pelos pecados de seu povo. Então este versículo cumpre perfeitamente a coroação de Jesus, porque após a sua morte, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, é como Deus dizendo: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então ele é coroado. Ainda, quando Jesus Cristo ressuscita, ele é assunto aos céus e depois ele vai e senta-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ele se assenta à direita de Deus, é a sua entronização. E nos ensina o livro, a carta aos Hebreus, dizendo que essa é uma entronização, citando novamente: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É como justamente Deus dizendo: hoje eu confirmo publicamente, este que morreu e ressuscitou, este é o meu filho rei. Ele está declarando uma realidade.
Jesus veio como rei, e em sua ressurreição ele é coroado. Quando ele subiu, se assentou-se à destra de Deus Pai, ele foi entronizado e hoje ele governa tudo o que existe. E então, diz-nos o versículo 8, pede-me, o Pai continuou falando, o Pai continuou dizendo, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, Deus Pai disse para Deus Filho, pode me pedir a terra que eu vou te dar. E sabe como que isso acontece? Jesus Cristo, nosso Senhor, diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Observe, ele foi coroado, ele é rei. E ele continua dizendo, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O pai ainda tem algo a dizer ao filho. O filho está dizendo que o pai falou para ele, e diz no versículo 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Ou seja, ele está falando do seu imenso poder. O rei veio como servo, ele foi coroado, ele foi entronizado, a sua coroa foi a ressurreição. Quando ele chegou vivo nos céus, ele assentou-se à direita de Deus, ele sentou-se no grande trono branco, ele é o rei de toda a terra. Mas existe mais um degrau de exaltação. Presta atenção aqui, ó. Jesus foi exaltado de 4 modos. A primeira foi a sua ressurreição. A segunda foi a sua ascensão aos céus. A terceira foi a sua entronização. Assentou-se à destra de Pai e governa tudo que existe. Existe um 4º degrau. É quando ele virá. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus virá outra vez aqui. Ele vencerá os seus inimigos com o sopro de sua boca e todos serão julgados e condenados eternamente. Ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão contra ele, porque certamente ele vem. Amém. Deste modo, meus irmãos, temos aqui uma das doutrinas difíceis, que é o mistério da Trindade. Quando a Bíblia diz, hoje te gerei, nós entendemos aqui que não é que Jesus começou a existir a partir daquele dia. O Filho sempre existiu com o Pai. Inclusive, como é que é o nome da primeira pessoa da Trindade? Deus Pai. Os testemunhas de Jeová dizem que Jeová estava sozinho e criou Jesus. Se isso fosse verdade, Jeová teria que mudar. Se Jeová é imutável e ele é Pai, quando é que ele começou a se tornar Pai? Para ser sempre Pai, sempre existe um Filho, Jesus. De modo que nós entendemos essa ideia de eterna geração, justamente este Filho, que sempre foi Filho, sem começo, e no dia da sua ressurreição e exaltação, Deus tornou isso público diante do mundo. E ainda tem a terceira pessoa da Trindade, que eu chamaria que é a pessoa mais misteriosa, nós menos temos informações sobre ela, que é o Espírito Santo. São 3 pessoas em um só ser. É difícil da gente interpretar, entender isso, ultrapassa a nossa mente humana. Então eu quero contar uma historinha para os irmãos sobre o amor da Trindade. Eu acredito que ela é um pouco mais evidente para nós. Presta atenção aqui. Essa historinha, a Bíblia não diz os detalhes de como ela aconteceu, mas ela diz que foi uma conversa. Presta bem atenção nisso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tiveram uma conversa na eternidade. Como essa conversa aconteceu, eu não sei. Mas nós temos muitas pistas dessa conversa nas Escrituras Sagradas. E nessa conversa, como eu disse, eu não sei como ela aconteceu, eu vou fazer uma analogia, como ela teria acontecido. Deus Pai teria chamado Deus Filho e dito assim, Deus Filho, vem aqui que eu tenho algo para te falar. E Deus Filho disse, eu já sei o que é. Claro, Deus Filho já sabe de tudo. Nós vamos dar continuidade a esta conversa. E então, Deus Pai disse assim, eu tenho uma ideia. Eu te amo, Deus Filho. Eu te amo. E como
Você não precisa de nenhuma evidência do amor que eu tenho para você. Mas eu quero te dar algo. Eu quero que você seja adorado. Eu quero que você seja glorificado. Eu quero que você seja imitado. Deus Filho ficou ouvindo essa conversa e disse: o que mais? Diga-me mais sobre isso. E Deus Pai disse: mas para isso, você realizará um plano. Você irá se juntar a pessoas, a seres humanos que eu criarei. E você vai salvá-los. E quando você os salvar, eles farão cultos de adoração a você. E você será o centro da vida dessas pessoas. Deus Filho ficou muito satisfeito e disse: eu topo. Deus Pai disse: peça e eu te darei as nações. Eu colocarei os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus Espírito Santo, ouvindo essa conversa, certamente disse: quero participar. E meus irmãos, sabemos que esta história de amor, esse grande amor de Deus, veio em prática. Porque, como sabemos nas Escrituras Sagradas, ela foi concretizada. Deus Pai escolheu o povo que iria adorar Deus Filho. Deus Filho veio a este mundo, pagando um preço e morrendo pelos pecados deste povo. E hoje, Deus Espírito Santo alcança cada um deles, oferecendo arrependimento e fé, transformando as vidas destes por completo. O plano do Deus triuno foi perfeito. Em outras palavras, você é um presente do Deus de amor para o Deus Filho. Mas, meus irmãos, eu quero agora ouvir a quarta voz deste salmo, que agora é mais simples, são os benditos. São este presente de Deus Pai para Deus Filho. Eles agora declaram, são eles agora que vão falar. Observe o que diz, os versículos 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nós temos agora que ouvir os benditos, e olha só o que podemos aprender com eles. Eles são a igreja do Senhor, este é o povo salvo pelo Deus Filho, é o povo eleito de Deus Pai, é o povo transformado por Deus Espírito, e eles agora começam a proclamar a mensagem de Deus Pai, eles começam a proclamar a obra de Deus Filho, eles chegam às pessoas e dizem: sejam prudentes, arrependam-se, aceitem este conselho, sirvam a Deus, sirvam a este Deus com reverência, alegrem-se com o seu poder, beijem o Filho, ou seja, reverencie a este Filho com um bom relacionamento, porque em breve ele voltará aqui, e quando ele vier será com juízo e com ira. O caminho dos ímpios perecerá, por isso arrependa-se enquanto há tempo, vá para o caminho da vida eterna. Eu quero dizer a você que é pai, você que é mãe, ensine o seu filho quem é o verdadeiro rei, ou os malditos deste mundo vão ensinar. Fale deste rei em suas conversas com eles. Meus irmãos, evangelizar não é para especialistas, é para esses súditos, é para este povo que pertence a Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, existe ainda uma frase final, lá no versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aqui é um tom de sabedoria. Ouça novamente, vamos só, relembre novamente. Os malditos dizem: não queremos servir a este Deus, vamos contra ele. Deus dá aquela risada, aguarda toda a sua luta, toda a sua rebeldia e fala assim: eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho um rei. Vem este rei na terra, é morto por estes homens maus. Mas este rei diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E então, destes rebeldes, vem o povo do Senhor. E estes que o reconhecem como rei começam a proclamar. Esta é a mensagem do Salmo 2. Eu pergunto a você: onde você está neste salmo? Você está entre os malditos ou entre os benditos? O Salmo diz assim: esteja entre os benditos.
Refugie-se nele. Você deve confiar neste rei, você será abençoado, você será bendito, você será feliz. Se você o rejeitar, você será mais um dos malditos condenados eternamente. O que você vai fará? O que você vai fazer? Você não precisa ser forte, influente ou poderoso. O Salmo 1 diz: permaneça junto com o rei e você permanecerá eternamente. O Salmo 2 diz: quem é este rei? Ou você se refugia nele, ou você se levanta contra ele. E a sua decisão é para agora, porque este é o tempo oportuno. Decida, pois em pouco tempo ele virá com sua ira. O tempo oportuno é agora, antes da sua segunda vinda. Você que aprendeu a planejar sua aposentadoria, você que aprendeu a fazer investimentos a longo prazo, você que planeja o futuro dos seus filhos, eu quero te dizer que o tempo de planejar a vida eterna não é para o futuro, é para agora. Não adie o seu arrependimento como se tivesse o controle do amanhã, porque você não tem. O que você tem que fazer é se arrepender e viver e produzir frutos de arrependimento. Frutos estes que você só pode produzir se estiver com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Este é o fruto do Espírito, essa é a mudança de vida. Só é possível tendo relacionamento com este Rei, Jesus Cristo. Deixe-me dizer novamente, confie no homem do Salmo 1. Presta bem atenção. O Salmo 2 tem a seguinte mensagem: em quem você confia? Nos malditos ou no Filho de Deus? Ele não pede para que você obedeça primeiro. Ele diz para que você se arrependa e creia no Evangelho. E Ele transforma a sua vida. Ele fará de você um bendito. Confie no homem do Salmo 1. Mas também a ideia de confiar no homem do segundo Salmo. Jesus é este homem do Salmo 2. Confie neste bendito. Pois assim como nos ensina o primeiro Salmo, quem permanece não são os fortes, não são os melhores para este mundo, são aqueles que permanecem com o homem, com o rei do Salmo 2. Vamos falar com Deus, nosso Senhor, vamos pedir a Ele, vamos nos arrepender e nos colocar diante deste perfeito Senhor e Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus nosso, nesta noite, ouvimos a respeito do Teu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não queremos, ó Deus, estar junto dos malditos. Cremos que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Cremos que fazemos parte do Teu povo. Não porque fomos bons, pelo contrário, éramos malditos, éramos perdidos. Mas cremos que a obra perfeita de Jesus Cristo foi aceita pelo Senhor. Tanto que o Senhor o ressuscitou, o Senhor o coroou, o Senhor o entronizou. E por isso cremos que Ele governa sobre tudo o que existe. Deste modo, ó Deus, a vitória de Jesus Cristo, nós cremos que é a nossa vitória. Se Jesus Cristo vencerá os malditos, então, ó Deus, nós, os benditos, nos rendemos a este Rei, nós nos curvamos diante dele. Ó Pai Santo, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude em arrependimento e fé, pedimos que o Senhor nos ajude em obediência à Tua lei, que possamos, ó Deus, nos apegar a esta lei não como um fardo, não como algemas, mas como a verdadeira liberdade. Que possamos nos apegar a esta lei não para obedecermos e irmos para os céus, mas como resposta ao Teu amor para conosco. Que possamos Te obedecer, obedecer à lei do Senhor, nos curvar diante de Ti, em obediência e amor,
em submissão, não por medo do inferno, mas por convicção da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos o tamanho do nosso Cristo, ver a vitória dele e ver quão pequenos são os nossos problemas, quão pequenas são as nossas dificuldades. E que por mais graves que sejam os nossos pecados, estes também foram pagos na cruz. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos fazer parte, cada vez mais convictos do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé.